Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Muito bom estarmos juntos em mais uma oração nos lares. Quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade que tenho de poder estar com você pelo Facebook, pelo YouTube e nesse momento podemos orar ao Senhor, interceder por nossos irmãos e amigos, pedir a Deus que esteja falando aos nossos corações nessa noite. Quero então convidar você para uma breve oração e depois vamos fazer nossas orações em nossos lares. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido maravilhoso em nossas vidas. Pai, nós sabemos o quanto o Senhor tem agido, quanto tem ajudado a cada um de nós nesse momento de pandemia, que tem sido difícil para muitas pessoas, Pai. Por isso eu te peço que console os corações daqueles que perdem entes queridos. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja em leitos de hospitais, Senhor, dando cura, ó Pai, tirando pessoas, Senhor, dessas internações, ó Pai, nessas UTIs, Senhor, salvando vidas, ó Pai, não só na questão da saúde, mas até também, Senhor, na questão a questão mais valiosa, que é a salvação em Cristo Jesus. Que pessoas venham ouvir nos hospitais, Senhor, a pregação do Evangelho. Sabemos o quanto é difícil capelões estarem ali, Senhor, mas teus servos estão em todos os lugares nesse momento, Senhor, que cada pessoa, cada cristão, ó Pai, que crê no Evangelho, seja um canal, Senhor, do Evangelho nesse momento, nas UTIs, nesse momento, ó Pai, em cada leito de hospital, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, por cada um que está nos assistindo nesse momento, Pai, e que a Tua palavra fale aos corações nessa noite, e que possamos vir, Senhor, nesse instante, ó Pai, entender o que o Senhor quer de nós, ó Pai. Devemos interceder por nossos irmãos, devemos pedir ao Senhor, mas devemos principalmente obedecer Tua palavra. Então nos ajuda a obedecer a Tua palavra, a entendê-la e colocá-la em prática. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Que Deus nos abençoe. Nesse momento te convido para fazermos nosso momento de orações. Então cada um em seu lar vai então colocar, interceder pelo irmão, pelo amigo, que Deus esteja abençoando a cada um de nós. Colocamos nossos pedidos diante do Senhor e agradecimentos. Deus abençoe e vamos para o nosso momento de oração.
Vamos então continuar nossa série sobre os pequenos livros da Bíblia mais importantes. Nós já estamos no Novo Testamento e agora vamos para a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós sabemos que são duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, portanto vamos começar com a primeira carta aos Tessalonicenses. E já nesse momento, quero então aqui tentarmos fazer um panorama daquilo que é a cidade de Tessalônica, não é? Porque na próxima quarta-feira estaremos falando sobre a segunda carta aos Tessalonicenses, portanto, já de agora vamos conhecer um pouco sobre esse contexto histórico do qual foi escrita esta carta, esta epístola de Paulo à igreja de Tessalônica. Começamos então falando sobre a própria cidade Tessalônica. A cidade de Tessalônica, que hoje é chamada de Salônica, a cidade de Salônica, que se encontra ali naquela região da Macedônia. A cidade de Tessalônica era uma cidade portuária, portanto uma cidade onde tinha um fluxo muito grande comercial, não é? E consequentemente de muitas pessoas que viam e iam. Mais ou menos a cidade de Tessalônica possuía 200 mil habitantes. 200 mil habitantes para uma cidade da época, ali do Novo Testamento, não é? Bíblica, naquele momento ali, 200 mil pessoas era considerado uma grande cidade, uma metrópole. E justamente por isso, porque era essa cidade comercial. Ali haviam gregos, haviam romanos, haviam judeus. Portanto, uma cidade também com uma questão religiosa, cultural, muito múltipla, não é? Existiam então várias religiões ali vivendo ali naquela cidade, portanto uma cidade que não era tão fácil assim da pregação do evangelho, por essa multiplicidade. E tendo judeus ali, é muito importante a gente comentar que nessa grande cidade, metrópole de Tessalônica, haviam muitos prosélitos. Então os judeus não eram só judeus que eram no caso de linhagem étnica, né? Ou seja, que vinham de pais e mães judeus, mas haviam gentios, gregos e romanos que se converteram ao judaísmo, portanto chamamos de prosélitos. Muitos prosélitos existiam ali em Tessalônica e justamente foram esses prosélitos o principal alvo de Paulo na pregação ali na segunda viagem missionária. Paulo então, ele especificamente pregou mais para esses gentios prosélitos do judaísmo. Eram judeus, porém convertidos, né, ao judaísmo. Então Paulo pregou muito mais para estes. E também vale deixar aqui também claro, dentro desse contexto da cidade de Tessalônica, de que era muito forte a questão do paganismo ali, né? Pelo fato de ter tantas religiões ali, tantos povos vivendo ali juntos, mas o que era mais predominante realmente eram as religiões pagãs, que eram oriundas dessa cultura greco-romana, né? Então existia muitos deuses nesse panteão, né, greco-romano de deuses, então existiam muitos cultos para estes deuses pagãos. E dentro desse paganismo, o que tinha muito, e não só foi nessa cidade, mas em outras cidades também nós vamos perceber, nessas cartas de Paulo se fala muito nisso, é que existiam cultos com imoralidade sexual. Era uma coisa que existia ali na igreja de Tessalônica também, não é? Práticas que incluíam essa imoralidade sexual, não é? Esse bacanal que era conhecido, e que essas práticas eram justamente feitas como forma de culto para esses deuses. E isso impactou muito na vida da nova igreja de Tessalônica, porque, queira quer não, quando aqueles que se convertiam ali em Tessalônica, eles precisavam lutar contra isso também, contra essa cultura pagã que existia dentro da cidade de Tessalônica. Mas enfim, é esse o rápido contexto para que a gente possa estar entendendo mais ou menos como foi escrita essa questão da carta aos Tessalonicenses e como era essa cidade de Tessalônica. Então era uma cidade portuária com 200 mil habitantes, grande para a época com certeza, e que havia um fluxo de pessoas indo e vindo, gregos, romanos e judeus, prosélitos, gentios se convertidos ao judaísmo, que agora conhecem o evangelho através de Paulo e estão se convertendo agora ao cristianismo.
Dentro disso, vamos então agora entrar na questão da escrita. Paulo é o autor da epístola de 1 Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses. Com certeza é Paulo. Nós vemos isso já no primeiro momento, onde nós lemos versículo 1, onde ele vai falar não só dele, mas também fala de Silvano e de Timóteo. Silvano, na verdade, é Silas. É uma forma, a forma grega do nome Silas. Silas é um nome hebraico, mas Silvano é a forma grega para se falar de Silas. Então a mesma pessoa, é o próprio Silas que andava com o apóstolo Paulo. Então Silvano, Silas, é claro, e Timóteo, não é, que já sabemos então o jovem pastor, não é, discipulado por Paulo, está junto então os três. E quando Paulo está escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo está escrevendo logo após dele ter chegado em Corinto. E aí você vai entender mais ou menos, eu quero aqui passar para você essa questão. Como Paulo escreve para os Tessalonicenses em Corinto, você precisa de ler Atos capítulo 17, tá? Então, logo depois aqui da nossa breve introdução e exposição sobre o livro, antes de você ler 1 Tessalonicenses, que são 5 capítulos, você vai ler também um pouco Atos capítulo 17. Porque em Atos capítulo 17, justamente vai ser falado sobre Paulo chegando em Tessalônica e pregando em Tessalônica. Lá você vai entender mais ou menos o que eu vou relatar aqui para você. Mas é interessante você ler ali em Atos. Mas o que acontece então em Atos 17? Bom, ali vai relatar, queridos, que Paulo então chega em Tessalônica logo depois que ele vem de Filipos, né? E já falamos sobre a carta de Filipenses, né? Ele chega de Filipos e ele vai para Tessalônica para pregar o evangelho nessa metrópole. Então, ele está ali pregando o evangelho. Nós não sabemos quanto tempo Paulo passou lá. Alguns estudiosos dizem que foram 4 sábados. Ele pregava muito mais nos sábados, né? Ele fazia tendas também, não é isso? Tinha sua profissão. E a pregação de Paulo se concentrava muito mais no sábado. Então, ele pregava aos sábados. Alguns dizem que foram 4 sábados, outros dizem que foram alguns meses. Nós não sabemos realmente, historicamente, dizer quanto tempo ele passou ali. Mas o tempo que ele passou, houve um alvoroço ali, porque a pregação de Paulo foi ouvida e muitos creram nessa pregação, inclusive a maioria prosélito do judaísmo. Então eles se converteram, né? E nessa conversão de Paulo houve um alvoroço ali na cidade que trouxe algumas complicações, né? Paulo então ele foi acusado de ser uma pessoa que estava apenas interessada, não só Paulo, né? Paulo e Silas e Timóteo foram acusados de que queriam apenas ganhar dinheiro, que estavam querendo desfazer das outras religiões daquela cidade, enfim. E, principalmente, essa perseguição veio dos judeus, porque viu que alguns prosélitos do judaísmo estavam se convertendo ao cristianismo. Então, judeus, líderes judaicos, foram de encontro a Paulo e perseguiram Paulo, porque estava vindo com essa heresia, essa seita chamada cristianismo de Jesus de Nazaré. Ora, isso tudo porque tinha a ver já com a questão da própria Jerusalém, não é? A perseguição com os cristãos de Jerusalém. Então, esses judeus de Tessalônica começaram a perseguir Paulo e trouxe então uma confusão. É aí que nós vamos ver, né, aquela questão, aquela frase que é dita, né, que estes que alvoroçam o mundo estão aqui também. No caso, é justamente Tessalônica que é falado sobre isso. Eles estão alvoroçando o mundo, chegaram até aqui em nós para alvoroçar a gente também. E isso vai trazer complicações até para pessoas que estão agora novos convertidos na fé cristã, como por exemplo Jasão. Jasão vai ser Jason ou Jazão, né? Depende da tradução que você está lendo da Bíblia, mas Jasão é uma pessoa que abre as portas para hospedar Paulo e seus companheiros, e agora Paulo, Silas e Timóteo têm que fugir. E no caso de Jasão, ele é preso, né, junto com alguns outros e seus familiares. Ele tem que pagar fiança para poder então sair da prisão, mas ele é preso e até sofre, né, a questão até física mesmo, e até poderia também sofrer também a questão da morte. Mas enfim, ele paga fiança, ele é solto, mas ele é um dos convertidos ao cristianismo. E é nesse momento que Paulo, após estar pregando em Tessalônica, não sabemos o tempo, mas ele sofre perseguições em um momento que uma turba, né, judeus fazem um movimento para prender ele. É nesse momento que Paulo foge junto com Silas e Timóteo, fogem
e, enfim, vão para Bereia. Chegam em Bereia, pregam também a palavra, mas os bereanos eles ouvem mais a Paulo, é falado isso, né, ali no capítulo 17, eles ouvem, não, eles são sábios nesse sentido, ouvem e vão às escrituras para tudo aquilo que Paulo está falando. Então eles são bem melhores recebidos em Bereia, porque os judeus bereanos vão olhar nas escrituras e muitos se convertem lá. Mas os judeus tessalonicenses ficam sabendo que Paulo está em Bereia junto com seus companheiros, então eles formam um grupo e vão para Bereia para chegar em Bereia e também incitar o povo a então prender Paulo ou a quem sabe até matá-lo. Então vão também bastante violência para Bereia. Paulo fica sabendo, Paulo agora foge de Bereia para Atenas, mas Paulo vai sozinho agora para Atenas. Silas e Timóteo ficam em Bereia. Paulo então chega em Atenas e pede para dar um recado para Silas e Timóteo. Manda um recado dizendo para Silas e Timóteo se encontrar com eles em Atenas. Então o que vai acontecer é que em um dado momento, né, em alguns dias depois, Timóteo e Silas vão se encontrar com Paulo em Atenas. Chegando em Atenas é quando Paulo toma uma decisão de Timóteo voltar em Tessalônica para ficar sabendo de como está os irmãos em Tessalônica, o que aconteceu, né? Como está Jasão e os outros, como estão aqueles que deram apoio a Paulo. Então Paulo pede para Timóteo voltar lá. Timóteo corajosamente volta para Tessalônica para saber como estão. Isso já com a poeira mais baixa. Então Timóteo ele vai sair de Atenas rumo a Tessalônica. Agora estamos com Paulo e Silas em Atenas. Paulo prega o evangelho ali, né? É o famoso momento onde Paulo fala do evangelho no Areópago, né? Fala o Deus desconhecido, é esse que eu vos trago, é ali que acontece essa pregação. Daí de Atenas, Paulo então vai para Corinto, né? Junto com Silas. Paulo vai para Corinto junto com Silas e Timóteo já está então chegando em Tessalônica, já tinha partido para Tessalônica. É em Corinto, chegando em Corinto, que Paulo então agora recebe então notícias de Timóteo em relação a Tessalônica. Claro que eu estou falando tudo aqui meio corrido, mas existem dias e dias, né, irmãos? Porque as viagens eram feitas a cavalo, eram feitas muitas vezes até a pé, enfim, a navio, e tudo isso a gente está conversando aqui, mas existiam dias e dias, até chegavam meses. Quando Paulo está em Corinto, não é, pregando em Corinto, então é quando Paulo recebe notícias de Timóteo a respeito de Tessalônica, a respeito dos tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. E é aí, sabendo de todas as questões, como estão o povo e tal, é quando Timóteo, no começo, até fala para Paulo, olha, eles estão bem, eles estão firmes na fé. É aí, então, recebendo essa notícia de Timóteo, que Paulo, então, para escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, para responder aquilo que Timóteo fala para ele, e tem algumas questões, perguntas mesmo dos tessalônicos, da igreja tessalônica, pergunta para Paulo algumas questões que tem a ver com a vinda de Cristo. Então Paulo vai responder tanto o que Timóteo fala para ele, o que viu da igreja. Paulo vai falar alguma coisa para eles, daqui a pouco vamos saber sobre isso. E também vai responder algumas questões que os tessalônicos estão querendo saber, e Paulo responde, principalmente sobre essa questão da vinda de Cristo. Então, no geral, não é? A carta é escrita dessa forma. Ela acontece, é escrita em Coríntios, mas eu precisava de falar sobre essa questão de todo o processo que acontece. Mas Atos 17, lê Atos 17, você vai entender ali a história, juntando agora com a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, queridos, o que nós queremos sempre aqui, nos pequenos, mas importantes, né, nos pequenos livros da Bíblia mais importantes, é a importância justamente do que eles têm para nos trazer hoje em dia. Então, vamos falar sobre o motivo da carta, que é basicamente isso que nos interessa mais, sabendo então de todo o contexto agora. Vamos falar sobre o motivo da carta. Então, a carta é uma resposta de Paulo ao relato de Timóteo, não é, em relação à igreja, e às perguntas feitas dos Tessalonicenses. A resposta de Paulo gira principalmente de como os Tessalonicenses devem reagir à perseguição que estão sofrendo na cidade através de quem? Dos judeus. E
também através dos costumes pagãos que existiam na época. Porque pare para pensar, pessoas que estão se convertendo, que eram do paganismo ou prosélitos do judaísmo. O judaísmo, nós já sabemos, eles não concordavam que Jesus era o Messias, não concordavam que o Messias havia vindo, não concordavam que Jesus era Rei e Senhor. E então havia essa perseguição dos judeus por muito tempo do cristianismo por causa disso, né? Eles achavam uma seita herege, judeus que estavam seguindo alguém, né, que ia de encontro. Eles não concordavam que o Messias havia vindo, não concordavam que Jesus era Rei e Senhor. E então havia essa perseguição dos judeus por muito tempo do cristianismo por causa disso, né? Eles achavam uma seita herege, judeus que estavam seguindo alguém, né, que ia de encontro com a lei de Moisés. Era esse o pensamento deles. Então aqueles que eram judeus, principalmente prosélitos, viviam essa perseguição do próprio judaísmo. Você agora não profere mais aquela religião e agora você diz que Jesus é o rei. Então os judeus perseguiam. Mas também tinham aqueles que não eram judeus, mas eram gentios, eram adoradores de Afrodite, adoradores de Zeus, adoradores, enfim, dos deuses ali gregos ou romanos, né? E o que é que acontece? Sofriam também, junto à sua comunidade, né, pagã, sofriam algumas também, eu não diria assim perseguições, mas eram afastados da comunidade. Porque, ora, uma pessoa que ia ao templo de Afrodite, uma pessoa agora que ia render oferendas ou culto para aquela entidade pagã greco-romana, agora vai dizer que Cristo é Senhor e que ele não deve fazer isso. Então aquilo afastava também dos familiares. Então o motivo de Paulo era: olha, vocês precisam de estar esperançosos em Cristo e vocês estarem firmes em relação a essas perseguições, em relação a tudo isso que vocês estão sofrendo por amor a Cristo. Então fiquem firmes, porque a salvação vai gerar em vocês essa esperança. A salvação vai gerar em vocês o amor por essas pessoas que te perseguem. A salvação vai gerar em vocês a fé. Então o motivo da carta tinha muito disso. Esses 5 capítulos da primeira carta aos Tessalonicenses tem muito disso, de falar sobre isso, de estar fazendo com que os Tessalonicenses estejam firmes nesse propósito. Mas enfim, nós estamos aqui vendo o motivo da carta, mas eu gostaria de abordar com vocês os propósitos ou até temas, não é, que essa carta tem falado. Porque o motivo era essas respostas de Paulo. Mas é abordado o quê? Então, a primeira carta aos Tessalonicenses não é uma carta como nós vemos em Romanos, por exemplo, ou vemos aos Efésios, enfim, e outras cartas que poderíamos aqui citar, porque algumas cartas têm um tema específico. Eu já falei aqui muito em algumas cartas e eu sempre digo, olha, o tema principal é esse. Mas dessa vez é diferente aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, porque não é um tema, nem um propósito. Pelo menos nós vamos aqui extrair 3 propósitos, né? 3 temas que Paulo quer abordar. Porque Paulo está falando para uma igreja e está falando não só de algo no sentido de, como nós estávamos vendo em Filipenses, né, que falava ali sobre cristologia, né, sobre Cristo como cabeça de tudo, Cristo como centro. Não, e Efésios fala sobre a igreja como o corpo de Cristo. Aqui vamos ver pelo menos 3 propósitos. O primeiro propósito que Paulo trata nessa primeira carta aos Tessalonicenses é expressar alegria pela firmeza da igreja em meio às lutas. Paulo, então, ele quer falar sobre isso. Ele quer dizer, olha, eu me alegro muito por ter recebido de Timóteo de que vocês estão firmes nas perseguições. Então eu quero expressar essa alegria. Alegria em que vocês estão firmes em Cristo, estão firmes em tudo que está acontecendo, vocês estão firmes. Então, o primeiro grande tema que Paulo quer aí é falar dessa alegria. Alegria de saber que, olha, vocês são realmente salvos, porque vocês estão firmes em meio a essas lutas. Então, isso quer dizer que vocês aceitaram Jesus como Senhor e Salvador realmente. Porque, repito, era uma cidade, queridos, metrópole. É uma cidade de uma cultura diversificada. É morar em um centro de cidade e ficar firme enquanto os outros estão fazendo tantas coisas erradas.
Então isso é muito importantíssimo para Paulo. Não está falando de uma cidadezinha pequena, está falando de um lugar onde os crentes estavam firmes ali. Então o primeiro propósito de Paulo nessa carta. O segundo propósito de Paulo nessa carta era vindicar o ministério do apóstolo Paulo e o ministério dos seus companheiros. E por que eu estou falando assim, vindicar? Porque lembram da perseguição dos judeus? Então, na perseguição dos judeus, haviam muitas acusações falsas que os judeus faziam. Mais uma vez dizendo, uma cidade grande, aonde esses judeus falavam, olha, esse dito apóstolo Paulo aí, eles só querem ganhar dinheiro de vocês, eles querem só fazer arruaça, né? Eles querem só desestabilizar, eles estão contra o Império Romano. Alguns até estavam acusando isso, né? Acusando de que Paulo estava pregando um rei Jesus, portanto um rei Jesus, contra um imperador César, né? Então isso tudo, politicamente falando, né? Quer dizer, eles estavam dizendo que o apóstolo e os seus companheiros, Silas e Timóteo, estavam, na verdade, querendo fazer uma balbúrdia, né? Fazer uma confusão em relação à parte econômica, à parte política da cidade. E não tinha nada a ver com isso. Paulo estava pregando o evangelho. Simplesmente pregando o evangelho. Então Paulo, nessa primeira carta aos Tessalonicenses, ele vindica, né? Vem reivindicar essa questão do ministério apostólico dele e o ministério dos seus companheiros. Nós estamos pregando o evangelho. É isso que ele vai falar ali. Bom, se ele quer falar em primeiro momento da alegria que ele sente, né, pelos tessalônicos estarem passando por todas essas lutas, mas estarem firmes, reivindicar a questão do seu ministério de pregador do evangelho, né, de plantador de igreja junto com seus companheiros. Agora, em terceiro ponto, Paulo, ele quer com certeza nessa carta responder às questões de ordem teológicas e práticas da igreja de Tessalônica. Porque a igreja de Tessalônica estava firme, mas ela tinha dúvidas em algumas situações. Paulo então vai abordar isso na carta, por exemplo, falando sobre a questão da frouxidão moral que eles estavam tendo em relação à sexualidade. Porque, como eu já disse, essa questão dos cultos pagãos, né, muitos cultos e cultos que haviam bacanais e haviam a questão das prostitutas cultuais, enfim, e havia questões aí de libertinagem dentro do casamento que tinha muito a ver, com certeza, com as questões culturais e religiosas do paganismo. Então Paulo vai falar sobre isso, né? Ele vai tratar sobre isso nessas questões morais na área sexual. Ele também vai falar a respeito do trabalho, por exemplo, né? Do que alguns estavam esperando a volta de Cristo, né? A vinda de Cristo, portanto, alguns não estavam trabalhando, porque Jesus vai voltar, então eu vou deixar para lá o meu serviço, né? O meu senhor, enfim, alguns trabalhavam até mesmo às vezes escravizados, outros trabalhavam realmente como homens livres, mas não, vamos deixar para lá. Então Paulo falou também sobre essa questão da preguiça, da questão de estarem servindo, trabalhando, esperando no Senhor, esperando a segunda vinda de Cristo, mas está como cidadão dando o melhor exemplo como trabalhadores, né? Por exemplo, é uma das coisas que ele fala. A outra questão também é a questão da tendência a não respeitar a liderança da igreja. Então Paulo também vai de encontro a isso, não é? Falando, não, é necessário se respeitar os líderes da igreja, porque, não é? Eles estão ali porque Deus colocou. Então ele também vai falar sobre essa questão do desrespeito à liderança, né? A tendência que eles estavam tendo ali. E o principal tema que ele estava respondendo era justamente a questão da vinda de Cristo. Porque a grande pergunta dos Tessalonicenses era: aqueles que morreram antes da vinda de Cristo, eles estarão na vida eterna com Cristo? Eles estarão junto a Cristo? Então Paulo vai responder sobre isso, né? Sobre essa questão dos mortos que não passaram pela segunda vinda de Cristo. Paulo vai então falar, e é muito bom que nós venhamos a ler sobre isso, porque é por isso, e nós vamos na próxima quarta-feira falar da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos perceber que as duas cartas de Paulo à igreja de Tessalônica, elas são chamadas também de cartas escatológicas. E aí você pergunta, pastor, o que é escatológico? Na verdade, escatologia quer dizer
o estudo das últimas coisas, ou seja, cartas escatológicas estão falando sobre a questão do futuro, né? As questões lá na frente, né? As últimas coisas está como referência de vinda de Cristo, milênio, não é? Quando tudo isso for consumado, no caso a história da humanidade vier ao fim. Então tem vários assuntos sobre tribulação, milênio, vinda de Cristo, tudo isso chama escatologia. Estas cartas, então, no caso da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo está respondendo sobre os mortos que morrem antes da vinda de Cristo. Eles estarão com Cristo, e Paulo dá uma explicação muito boa. Eu não quero falar para você aqui porque eu quero que você leia. Quero que você leia os 5 capítulos de 1 Tessalonicenses e você vai ver lá já no final, nos últimos capítulos, 4 a 5, você vai ver Paulo respondendo sobre isso, sobre a questão da segunda vinda de Cristo e os mortos, não é, que morreram antes da segunda vinda de Cristo. E isso serve para nós, porque isso é doutrina da igreja. Isso é doutrina da igreja e Paulo não só está respondendo para eles, como também não deixa de ser uma resposta de Paulo para nós, porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, responde algo que nós muitas vezes temos dúvidas em saber. Então, eu espero que você leia também. Portanto, esse panorama, não é, temático daquilo que a carta quer nos falar. Mas aí vamos então à aplicação para as nossas vidas, porque não adianta de nada nós lermos textos da Bíblia sem colocarmos para as nossas vidas. E, como eu já disse, cartas de Paulo para as igrejas, as aplicações elas já estão bem ali, não é? Porque nós somos igreja de Cristo, né? Portanto, claro que nós não estamos no tempo de Paulo, tem muita coisa que a gente tem que ver o contexto, né? Como eu já disse, tem que ver como é que é a história da época, mas algumas coisas são eternas, não é? E nós vamos ver aqui algumas coisas que podemos aplicar para nós. A primeira aplicação que eu trago para nós aqui, nessa noite, é que somos incentivados a uma vida de santificação. Da primeira carta aos Tessalonicenses, fica claro que devemos nos santificar. Fica claro, incentiva uma vida de santificação. Porque era isso que Paulo estava, primeiro, parabenizando eles, e passar por dificuldades, passar por lutas e estar firme no Senhor, isso é santificação. E isso a carta nos incentiva, de estarmos firmes. Porque é tanta tentação, irmãos, é tanta tentação ao nosso redor. Queremos fazer coisas ou então somos tentados a fazer essas coisas para que nossa vida melhore. E a melhoria não é só financeira, né? Às vezes só pensamos nisso, material, não, mas vai ser melhor assim. Mas se for errado, não vai ser melhor. Então Paulo nos incentiva a santificação nessa carta de 1 Tessalonicenses. Também podemos ver outra situação ali, outra aplicação para as nossas vidas, é que a volta de Jesus deve nos motivar a um discipulado sério no nosso dia a dia. Paulo fala isso na carta aos Tessalonicenses, nessa primeira carta, e nós vamos aplicar isso nas nossas vidas. Precisamos, então, todos os dias participar de um discipulado diário. Esse discipulado é feito com o próprio Jesus. Com o próprio Jesus. Lendo a sua palavra, orando, falando com Ele e tendo em nós um conceito de que nós somos discípulos de Cristo. Quando falamos que somos cristão quer dizer diminutivo de Cristo. Então, um Cristo pequeno. Ora, se somos um Cristo pequeno, então devemos sempre estar firmes no propósito discipulado com o próprio Jesus Cristo. Estarmos aí firmes, nos motivar a isso. O terceiro ponto de aplicação que eu trago dessa primeira carta aos Tessalonicenses é que a carta nos ensina principalmente sobre esperança pela volta de Jesus. Devemos ter uma vida que está à altura dessa esperança. Ora, se devemos ter esperança na vinda de Cristo, todos os dias devemos estar prontos para Jesus voltar. E aí alguns dizem assim, mas tanto tempo que as pessoas dizem que Jesus vai voltar? Pois é, mas a Bíblia vai dizer que não sabe o momento nem a hora, não sabemos. Todos os dias devemos estar prontos para que Jesus esteja voltando. E isso nos estimula tanto ao discipulado, como já falamos, como também nos estimula a estarmos à altura dessa esperança. E estar à altura dessa esperança não é deixar de ser pecador, irmãos. Nós somos pecadores, mas somos pecadores redimidos. Somos pecadores que estamos no processo da santificação. Portanto, todos os dias corrigindo nossos erros, pedindo perdão ao Senhor, querendo o melhor.
viver o melhor da palavra de Deus para sempre estarmos com essa esperança e à altura dela, esperando sempre Jesus voltar. E eu encerro aqui com algo que está no próprio livro, na própria carta aos Tessalonicenses, essa primeira carta, que é a respeito de quando Paulo fala que a salvação produz fé, amor e esperança. E é verdade. A salvação, ele diz para os Tessalonicenses, a sua salvação, Tessalonicenses, produz fé, amor e esperança. Mas não é só para os Tessalonicenses. Com certeza para nós isso serve. Isso é uma aplicação para nós. A nossa salvação em Cristo Jesus produzirá e produz fé, produz amor e produz esperança. E por que dizer isso? Porque isso é imprescindível no momento que estamos passando de pandemia. Ora, se nós somos salvos em Cristo Jesus, com certeza Jesus está nos dando, através dessa salvação, produzindo em nós a fé inabalável, a fé que podemos até ter medo, mas cremos que o nosso Redentor vive. O amor por todos aqueles que sabemos que às vezes tem Cristo e às vezes não tem Cristo, mas que nós estamos aqui para amá-los. Como o próprio Jesus falou, né? Amar vossos inimigos. O amor altruísta, o amor que não espera em troca, porque não adianta nada a gente querer amar, mas sempre esperando algo do outro. Como pecadores, queremos sempre algo em troca. Fazemos sempre alguma coisa para receber em troca, mas não é isso que Cristo quer. Nossa salvação vai gerar um amor altruísta, ou seja, nós vamos fazer porque Cristo nos amou primeiro, então queremos amar. E por último, a esperança, já falamos, a esperança que o nosso Redentor vive, a esperança que Ele voltará, a esperança que quando Ele voltar estaremos prontos para nos encontrarmos nos ares com Ele. É assim que fala a primeira carta aos Tessalonicenses. Eu quero aqui ler um versículo apenas da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja dessa forma, que venhamos a estar prontos, firmes no propósito, e que nosso espírito, alma e corpo esteja pronto, plenamente irrepreensíveis para a vinda de Cristo. Que estejamos assim, em santificação, em santidade. Podemos não ser 100%, mas com certeza Cristo quer que venhamos a estar buscando essa santificação na esperança que é Ele, que é a própria vinda do nosso Senhor Jesus, que é a salvação que Ele nos entregou. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa morar em teu coração e ser vivenciada por você. Muito bom essa primeira carta aos Tessalonicenses. Na próxima quarta-feira vamos ver a segunda carta aos Tessalonicenses e continuar falando um pouco dessa questão escatológica que Paulo traz para nós, das últimas coisas que estará lá na segunda carta. Deus te abençoe, eu quero orar com você nesse momento. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez o Senhor nos ensinar. Obrigado por essa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Pai. Obrigado porque, sim, tua salvação gera fé, amor e esperança em nós. Que possamos estar sempre esperançosos na tua vinda, Pai. E que não só fiquemos esperando, mas possamos praticar, Senhor. Praticar o discipulado contigo. Sermos aqueles que amam esse mundo no sentido de amar o próximo como a nós mesmos. Possamos ser bons cidadãos nesse mundo. Enfim, Pai. Não estáticos, parados, apenas esperando morrer ou a segunda vinda tua, mas que possamos ser cidadãos, possamos ser cristãos, atuantes nesse mundo, para que o mundo veja a luz de Cristo em nós. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Fica conosco e nos conserva em tua graça, na tua misericórdia e na santificação. É no nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima quarta-feira, se Deus assim permitir.